Hey, fala galera, aqui quem fala é o Dredd e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 3 frases do estoicismo para você ser uma pessoa mais tranquila, resiliente e sábia. Roda a vinheta! Talvez a sua dúvida seja, Dredd, o que é esse negócio de estoicismo? Bom, eu vou te explicar aqui, mas primeiro, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal Dredd Coach, caso você ainda não seja inscrito, para você receber as notificações dos vídeos assim que eles saírem. Estoicismo é uma escola filosófica que nasceu na Grécia Antiga e depois foi para Roma, que tem mais de 2.500 anos. E tem esse nome porque os filósofos estoicos, eles se encontravam no lugar chamado Stoa, que é conhecido também como Pórtico Pintado, que é como se fosse uma galeria. E eles se encontravam lá para discutir, refletir, falar sobre questões da vida comum. E era aberto para qualquer um que quisesse assistir, aprender e conversar. E o estoicismo, naquela época principalmente, era quase que um antídoto para você aprender a lidar com as adversidades da vida. Então não era como é hoje, que a filosofia é um aspecto extremamente acadêmico, que é só sobre ideias. Não, o estoicismo tratava questões do dia a dia, como a perda de um ente querido, ou a perda dos bens materiais, ou como ser feliz mesmo em meio às adversidades que a vida pode apresentar para a gente. Então o estoicismo, além de princípios filosóficos, tinha também exercícios espirituais e comportamentais para a gente conseguir viver uma boa vida. E aí, como é que isso funciona na prática? Muito bem, o estoicismo ele acredita que a missão de todos os seres humanos que estão aqui é se tornar o melhor ser humano que você puder ser. Então, a sua missão não é ser nutricionista, médico, treinador, como eu. A sua missão é se tornar o melhor ser humano que você puder se tornar, se conectando com a sua centelha divina e com a sua excelência como ser humano, que eles chamam de areté. Por exemplo, qual que é a areté de um pássaro? É voar. Então o pássaro, ele está vivendo a sua areté quando ele está sendo exatamente aquilo que ele foi feito para fazer. E o ser humano, como um animal racional, ele foi feito para se conectar com a sua excelência trabalhando nele mesmo. E o caminho para a gente chegar nessa areté é a construção do que eles chamam de virtudes cardeais. Cardeal vem de cardio, então suas virtudes são o coração dessa filosofia. E são 4: sabedoria, coragem, justiça e temperança, que é equilíbrio. Nós também devemos, ao longo da nossa vida, combater os vícios cardeais, que são os opostos dessas virtudes. Então, o oposto da sabedoria é a ignorância. O oposto da coragem é o medo. O oposto da justiça é a injustiça. E o oposto da temperança, do equilíbrio, é o destempero e o descontrole. E a gente, combatendo esses vícios, construindo essas virtudes, chega na nossa excelência como ser humano. E como é que a gente constrói essas virtudes, combate esses vícios para a gente viver uma boa vida, um bom fluxo de vida, né? Através do trabalho na gente mesmo. E tudo começa no primeiro degrau, na autodisciplina. Ou seja, a autodisciplina é eu doutrinar os meus desejos e doutrinar as minhas repulsas para que eu tenha controle sobre o que eu desejo, para que eu deseje menos coisas e menos as coisas, para que eu odeie menos coisas e menos as coisas. Assim, eu consigo focar naquilo que é importante, que é o meu autodesenvolvimento, e não vou me distrair nem ser iludido por prazeres ou por repulsas. Agora que você já entendeu minimamente o que é o estoicismo e como ele funciona, eu vou compartilhar com vocês 3 frases que vão realmente bugar a sua mente, vão explodir a sua mente. E essas 3 frases eu vou explicar, porque lembrando que elas foram faladas e escritas há mais de 2.500 anos, então precisa de uma interpretação e entender qual é o contexto que ela foi inserida. E eu vou te ajudar nisso, simplificando, para você conseguir aplicar essas frases na sua vida. Então vem comigo para a primeira frase. Ó mundo, estou em sintonia com todas as notas da tua grande harmonia. Para mim, nada é cedo, nada é tarde, se oportuno for para ti. Ó natureza, tudo que as tuas estações produzem são frutos para mim. Essa frase é do imperador Marco Aurélio, que também era um praticante
do estoicismo. E uma coisa que chama atenção, essa passagem está no livro dele, e eu estou fazendo aspas com os dedos por quê? Porque ele não escreveu um livro. O livro dele era um diário que ele fazia anotações para sua auto-melhora, e esse diário se transformou num livro. E essa passagem especificamente ela quer dizer o quê? Ó mundo, estou em sintonia com todas as notas da sua grande harmonia. Ele está dizendo aqui, o mundo segue leis naturais, e por seguir leis existe uma harmonia, existe uma perfeição nessas leis. E se ela segue as leis naturais que são perfeitas, logo tudo que acontece porque tem que acontecer e é perfeito por conta disso. E aí ele continua, para mim nada é cedo, nada é tarde, se oportuno para ti for. Então, nada que acontece demorou muito para acontecer, nada que aconteceu cedo demais. As coisas levam o tempo que tem que levar. Um exemplo que eu dou para os meus alunos sempre é, quando você planta a semente de uma maçã, de uma macieira, você não colhe maçã no mesmo momento que você está plantando. As coisas têm o fluxo e o tempo de maturação para acontecer, e a gente precisa estar em harmonia com a natureza para se adequar a isso e não o contrário, né? E aí ele continua aqui, ó natureza, tudo o que as tuas estações produzem são frutos para mim. O que ele pode estar dizendo aqui pra gente? Tudo que o mundo produz pra gente são frutos. E o que a gente faz com os frutos? A gente colhe e se alimenta. E esse alimento deixa a gente mais forte pra gente viver. Então, quando alguma adversidade cai na sua vida, significa que a natureza está produzindo esse fruto, e esse fruto ele pode te nutrir, obviamente, se você enxergar da ótica certa. É justamente em períodos de imunidade aos cuidados que a alma deve se enrijecer de antemão para ocasiões de maior estresse. E é quando o destino nos é gentil que devemos nos fortalecer contra a sua violência. Em dias de paz, o soldado realiza manobras, ergue a fortificação sem nenhum inimigo à vista e se esgota pela labuta desnecessária a fim de se igualar ao que se faz necessário. Se você não deseja que uma pessoa recue quando a crise chegar, treine-a antes que ela se estabeleça. Essa é a nossa segunda frase, ela é do Sêneca. Sêneca também é um grande nome do estoicismo, e aqui ele diz o quê? É justamente em períodos de imunidade aos cuidados que a alma deve se enrijecer de antemão para ocasiões de maior estresse. Então ele diz, é quando você não está passando por problema nenhum que você deve enrijecer a alma. O que seria esse endurecimento da alma? Seria a gente se treinar para fazer coisas difíceis e desconfortáveis, para quando as coisas difíceis e desconfortáveis acontecerem, sem o nosso controle, a gente estar melhor preparado para elas. E é por isso que eu faço treino de alta intensidade aqui na minha casa, é por isso que eu tomo banho gelado, é por isso que eu me privo de tempos em tempos de comer coisas que eu gosto. Isso não é um flagelo, é um treinamento para caso e quando os desafios acontecerem. Aí ele continua aqui, ó. É quando o destino nos é gentil que devemos nos fortalecer contra a sua violência. Então é quando as coisas estão indo muito bem que a gente deve se preparar para quando elas não forem, porque a vida é cíclica, as coisas elas não alternam. Um dia você tá tudo muito bem, no outro dia você não tá bem. Então é quando tá tudo bem que eu me preparo para quando ficar tudo ruim. Em dias de paz, o soldado realiza manobras, ergue a fortificação sem nenhum inimigo à vista e se esgota pela labuta desnecessária a fim de se igualar ao que se faz necessário. Então ele diz aqui, ó, é no tempo de paz que o soldado treina, faz as manobras de defesa, ergue as fortificações e treina para se defender, para quando ele se esgota nesse momento de paz, para quando os problemas vierem, ele está extremamente preparado. E aí ele termina falando uma coisa importante aqui, ó. Se você não deseja que uma pessoa recue a crise, quando a crise chegar, permita que ela treine. Então, se você não quer se desesperar quando os problemas acontecerem, você precisa se treinar arduamente. Não são as coisas que te aborrecem, mas seu julgamento sobre elas que causam o aborrecimento. Nossa terceira frase é do Epíteto
Epíteto é o meu preferido. Em algum outro vídeo eu conto essa história do porquê eu gosto muito dele, me identifico com ele. Mas essa frase é uma frase clássica do epíteto. Não são as coisas que te aborrecem, mas o seu julgamento sobre elas que causam aborrecimento. Pra você ter ideia, tem uma psicoterapia, uma linha de tratamento psicológico chamada terapia cognitivo-comportamental. Foi criada pelo Aaron Becker e ele, para criar essa teoria psicológica, ele se baseou nos textos de Epíteto. E um dos textos usados foi justamente esse que eu acabei de ler para você. Não são as coisas que te aborrecem, mas o seu julgamento sobre elas que causam aborrecimento. Então pensa comigo aqui, ó. Tá chovendo lá fora. Isso é bom ou é ruim? Depende, tá vendo? Se você estiver no meio da rua sem guarda-chuva, pode ser ruim. Se você tem uma plantação, pode ser bom. Você perdeu um voo e você ia fazer uma viagem a trabalho. Isso é bom ou é ruim? Você pode falar, nossa, isso é muito ruim, Dredd. Perdi um voo, não vou chegar no compromisso. Mas e se você descobre que tempos depois que aquele avião decolou, ele caiu, explodiu. E já ficou bom, né? Então, grande parte, 99% ou 100% das coisas que acontecem na nossa vida, elas são neutras. É a gente que julga através das nossas experiências e das nossas crenças se algo é bom ou é ruim. A boa notícia é que se você está julgando as coisas como ruins, você pode mudar o seu julgamento mudando o seu ponto de vista e a sua perspectiva. Ou seja, se eu estou enxergando a chuva como um problema, eu posso buscar uma outra forma de enxergar a chuva para que ela deixe de ser um problema. E quando a chuva deixa de ser um problema, eu deixo de sofrer. E a gente pode fazer isso com toda e qualquer situação que acontece na nossa vida. Você curtiu esse vídeo? Me diz aqui embaixo das 3 frases que eu trouxe qual que você gostou mais. E se você curtiu esse tipo de vídeo e esse assunto, me deixa saber também. Eu quero te fazer um convite. Se você quer se aprofundar um pouco mais no estoicismo, mas principalmente nos exercícios espirituais e comportamentais para você tornar a sua mente imperturbável, eu tenho aqui meu livro Atleta Estoico, que é um programa de treinamento para tornar a sua mente imperturbável, que ele tem conteúdo, mas é principalmente um programa de exercícios práticos para você aplicar o estoicismo no dia a dia, no dia de hoje. E para você ter acesso a esse livro, comprar o seu exemplar com dedicatória, clica no link na descrição, que é o meu WhatsApp, e me manda uma mensagem que eu vou te explicar como você pode adquirir o seu. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. A vida é um treino.